Você já percebeu como o som mais ensurdecedor de uma relação não vem dos gritos, mas da ausência súbita de palavras? Imagine que, ao ser ignorado, você detém um recurso valioso que o outro jamais previu. A capacidade de simplesmente não reagir e deixar que o vácuo fale por si mesmo. Tudo começa com aquele instante gelado em que uma mensagem não respondida ou um olhar deliberadamente desviado sinaliza que você foi colocado à margem da importância de alguém. Esse vazio não é meramente um silêncio acústico, mas uma interrupção abrupta no fluxo de energia e tempo que você dedicava a uma conexão. Naquele momento, o peso da indiferença parece esmagador, pois fomos biologicamente condicionados a buscar validação e segurança no retorno do outro. Quando esse retorno desaparece sem explicação, o silêncio do interlocutor soa como um veredito silencioso de insignificância, criando um buraco profundo onde antes existia a expectativa de reconhecimento. O indivíduo sente o chão ceder enquanto percebe que o espaço que ocupava na vida alheia foi subitamente revogado, deixando apenas o eco de sua própria presença em uma sala agora vazia. Neste ponto da história, surge a fronteira invisível que define a saúde da sua alma e a integridade do seu espírito. O erro comum e devastador é permitir que a régua de terceiros meça a sua importância fundamental, como se o desprezo alheio tivesse o poder alquímico de reduzir quem você é. É crucial compreender que o comportamento de quem decide ignorar alguém é uma projeção clara das limitações, medos e prioridades dele, e não um reflexo fiel da sua qualidade humana. O seu valor é uma propriedade intrínseca, uma joia que não perde o brilho apenas porque alguém fechou os olhos para não vê-la. Separar a sua identidade da aceitação externa é o primeiro passo para retomar o controle sobre sua própria narrativa, estabelecendo que sua dignidade não é uma mercadoria sujeita às flutuações do mercado afetivo alheio. O ego, no entanto, é uma entidade barulhenta e exige reparação imediata quando se sente ferido pela rejeição. A primeira vontade que emerge das sombras da mente é questionar, exigir explicações ou até implorar por uma justificativa que preencha o silêncio desconfortável. Essa reação instintiva é uma tentativa desesperada de restaurar a ordem e o conforto de ser notado, custe o que custar. O coração acelera e a mente cria diálogos imaginários intermináveis, onde você tenta provar seu ponto de vista ou demonstrar sua utilidade. Contudo, cada movimento feito sob essa influência impulsiva apenas entrega mais poder e controle a quem já decidiu te excluir, transformando sua dor legítima em um espetáculo de carência que acaba por alimentar a dinâmica de superioridade de quem se retirou. Se você sente que este conteúdo está fortalecendo sua mente e te ajudando a retomar o controle da sua vida, não pare por aqui. O que revelaremos na reta final deste roteiro é o que separa os que apenas assistem dos que realmente dominam a arte de ser inabalável. Para garantir que você não perca os próximos ensinamentos e ajude nossa comunidade a crescer, deixe o seu gostei agora mesmo e inscreva-se no canal, ativando o sino para ser avisado sempre que uma nova lição de sabedoria for postada. Se este vídeo já te trouxe algum alento ou clareza, considere apoiar nosso trabalho através do Valeu do YouTube ou tornando-se um membro do canal. Sua contribuição direta nos permite continuar produzindo conteúdos profundos e sem distrações para sua jornada. Neste cenário de turbulência emocional, a sabedoria de Epicteto ressoa com uma clareza cortante e libertadora. Existem coisas que dependem de nós e coisas que estão absolutamente além do nosso alcance. A vontade, o humor, os traumas e as respostas de quem te ignora residem totalmente fora do seu círculo de influência legítima. Tentar controlar o que o outro sente ou como ele decide agir é como tentar segurar o vento com as mãos nuas. O resultado inevitável é apenas a exaustão e a frustração. A verdadeira força estoica não reside em quebrar o silêncio do outro, mas em retirar o foco do comportamento alheio e aplicá-lo na única coisa que você governa com autoridade: sua própria reação e sua postura diante do vácuo. Ao aceitar que o vácuo do outro não é um problema para você resolver, você começa a erguer os muros da sua fortaleza interna. A dinâmica da rejeição baseia-se em uma expectativa quase universal. Quem é ignorado deve, teoricamente, reagir com ruído, busca e insistência. Quando você é alvo do desprezo, a outra pessoa projeta que você tentará recuperar a atenção perdida a qualquer custo, validando o ego dela através da sua carência. No entanto, quando você responde ao vácuo com um silêncio ainda mais absoluto, você quebra o padrão psicológico esperado. Esse comportamento gera um curto-circuito na mente de quem ignora,
pois a ausência de reação é interpretada como uma forma de força inabalável. O silêncio, nesse contexto, torna-se um espelho que devolve ao outro a sua própria indiferença, fazendo com que ele comece a questionar se realmente possui o controle que acreditava ter sobre suas emoções e ações. É fundamental distinguir a tática infantil de ignorar alguém da necessidade madura de processar a realidade em quietude. Enquanto o ato de ignorar é frequentemente uma tentativa de punição ou manipulação emocional, o ato de processar exige um afastamento consciente para reorganizar os próprios pensamentos. Na filosofia estoica, não se trata de usar o silêncio como uma arma de vingança, mas sim como um laboratório interno. Processar significa observar a ausência do outro, sem permitir que ela dite o seu humor. É um momento de digerir o ocorrido, entender as lições contidas na decepção e decidir, com calma, qual será o próximo passo virtuoso. Enquanto quem ignora busca ferir, quem processa busca curar-se, transformando o distanciamento em uma oportunidade de crescimento pessoal e clareza de propósito, sem a pressa imposta pela ansiedade social. Para que uma mente possa discernir a verdade em meio ao caos das emoções, o isolamento sonoro é essencial. Quando estamos imersos em tentativas constantes de contato, nossa visão fica turva pela adrenalina da rejeição e pela dopamina da esperança. O vazio, portanto, não deve ser visto como um abandono, mas como um terreno fértil onde a clareza mental pode finalmente florescer. É no silêncio que você consegue ouvir as perguntas certas. Por que eu desejo a atenção de alguém que não me valoriza? Ou o que essa pessoa realmente acrescenta à minha jornada? Sem as interferências das notificações de celular ou das conversas superficiais, a alma encontra o ambiente ideal para desconstruir ilusões e enxergar a situação como ela realmente é, despojada de adornos sentimentais ou falsas expectativas. Vivemos em um mundo que glorifica a reação imediata e o barulho constante, onde não responder é visto quase como um pecado social. No entanto, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro sábio cultiva uma quietude interna que é imune ao ruído do mundo exterior. O ruído aqui engloba as opiniões alheias, as fofocas, a pressão por justificativas e a própria indiferença de quem nos cercava. Manter a serenidade enquanto o lado de fora parece desmoronar ou silenciar é o teste definitivo de caráter. Quando você para de lutar contra o silêncio alheio e passa a habitar a sua própria paz, o impacto é profundo. Você deixa de ser um barco à deriva nas ondas do humor dos outros e se torna uma ilha firme, onde a quietude interna dita as regras, independentemente de quantas tempestades de indiferença soprem do lado de fora. Investir em alguém que decidiu não mais oferecer reciprocidade é como tentar regar uma planta de plástico. Por mais esforço que você aplique, o resultado será sempre a frustração e o desperdício de recursos preciosos. Cada tentativa de contato não respondida, cada busca por uma explicação que o outro não deseja dar, consome uma parcela da sua saúde mental que dificilmente será recuperada no curto prazo. O custo emocional desse movimento é alto demais, pois gera um ciclo de expectativa e queda que drena sua alegria e sua capacidade de focar no que realmente importa. Ao insistir onde não há abertura, você acaba se tornando prisioneiro de um passado que já expirou, negligenciando a beleza das novas oportunidades que estão batendo à sua porta enquanto você olha fixamente para a entrada que se fechou. A persistência é uma virtude quando aplicada a objetivos de vida e ao aprimoramento do caráter, mas ela se transforma em humilhação quando o objetivo é forçar a entrada na vida de quem não te quer por perto. Identificar esse ponto de mutação exige uma honestidade brutal consigo mesmo. Se você se pega revisando mensagens, implorando por minutos de conversa ou tentando provar que merece ser amado, você já atravessou a fronteira da dignidade. A humilhação não nasce do ato de ser ignorado em si, mas da sua recusa em aceitar o fato e seguir em frente com a cabeça erguida. Quando a busca se torna um monólogo desesperado, é sinal de que você perdeu de vista o seu próprio valor, permitindo que a carência tome as rédeas da sua conduta e apague o brilho da sua autonomia. No estoicismo, o tempo é considerado o nosso bem mais valioso, pois é a única coisa que, uma vez gasta, jamais pode ser recuperada. Tratar a sua atenção como uma moeda de alto valor é fundamental para uma vida equilibrada. Onde você está investindo esse capital hoje? Se você gasta horas analisando o silêncio de alguém, você está, na prática, financiando a sua própria infelicidade e dando lucro ao ego de quem te ignora. Uma economia da atenção saudável exige que você retire seus investimentos de ativos que só geram prejuízo emocional.
Ao redirecionar esse foco para seus estudos, sua carreira, sua saúde física ou para aqueles que realmente celebram a sua existência, você interrompe a falência espiritual e começa a acumular a riqueza que vem da autossuficiência e do propósito bem direcionado. O momento da libertação ocorre quando você decide, formalmente e internamente, demitir-se do papel de perseguidor que a situação parecia lhe impor. Não é necessário fazer um anúncio público ou enviar uma última mensagem de despedida. A demissão acontece no silêncio da sua decisão de não mais dar um único passo em direção a quem se afasta. Ao abandonar essa busca frenética, você recupera a sua postura de observador e retoma a soberania sobre seus próprios pés. Deixar de perseguir não é um ato de fraqueza ou de desistência covarde, mas sim uma declaração de independência. Você reconhece que sua companhia é um privilégio e que, se alguém escolheu não usufruir dele, o ônus da perda pertence integralmente a essa pessoa, enquanto você segue livre para trilhar novos caminhos com leveza e autorrespeito. Dentro da filosofia estoica, o silêncio não é um vazio, mas uma escolha deliberada que demonstra domínio sobre os impulsos. Enquanto a maioria das pessoas sente uma necessidade quase patológica de preencher cada lacuna com justificativas ou reclamações, o indivíduo que domina o silêncio retém sua energia vital. Esse poder pessoal emana da capacidade de observar a realidade, sem a obrigação de rotulá-la ou reagir a ela instantaneamente. Ao optar por não falar, você preserva sua autoridade interna e não entrega suas intenções ou vulnerabilidades ao julgamento alheio. O silêncio atua como um filtro que separa o sábio do tolo. Ele permite que você processe as informações com profundidade antes de emitir qualquer julgamento, garantindo que, quando você finalmente decidir falar, suas palavras tenham o peso de uma sentença e a precisão de uma flecha bem disparada. Muitas vezes, a forma mais eloquente de expressar desaprovação, ou de estabelecer um limite, é simplesmente retirar a sua palavra. Quando você é ignorado e responde com o mesmo silêncio, você comunica que sua presença não é algo que pode ser descartado e retomado ao bel prazer do outro. Essa ausência planejada envia uma mensagem clara de que você respeita o espaço alheio tanto quanto o seu próprio valor. Não há necessidade de discussões exaustivas ou textos longos explicando como você se sente. A falta da sua voz é o recado mais potente que existe. Ela indica que você não está disponível para jogos mentais, e que sua atenção é um recurso escasso que exige reciprocidade para ser liberado. O silêncio, nesse caso, fala sobre sua dignidade, sua resiliência, acima de tudo, sobre o fato de que você é o mestre do seu próprio destino. A necessidade de se explicar, no fundo, uma busca por aprovação externa e um sinal de insegurança quanto à própria verdade. O estoicismo nos ensina que, se suas ações são justas e sua consciência está limpa, a opinião de quem te ignora é irrelevante para a sua felicidade. A força real reside naqueles que conseguem sustentar suas escolhas sem o amparo de aplauso ou o conforto de serem compreendidos por todos. Quando você para de tentar convencer o outro do seu valor ou dos seus motivos, você corta as correntes que te prendiam à percepção alheia. Essa postura de autossuficiência é intimidadora para quem esperava ver você se desdobrando em explicações. Quem não precisa se justificar demonstra que possui uma fundação interna sólida o suficiente para suportar o vácuo social, sem vacilar. Em vez de encarar a ignorância do outro como um castigo, o praticante da filosofia estoica a vê como um convite sagrado ao recolhimento. A rejeição torna-se, então, um retiro privado onde você pode se dedicar ao seu próprio aprimoramento sem distrações externas. Esse é o momento de mergulhar nos livros, cuidar do corpo, organizar a mente e fortalecer as virtudes que realmente importam. O tempo que seria gasto em angústia pela falta de resposta é convertido em combustível para projetos pessoais e reflexões profundas. Esse isolamento estratégico transforma a dor da exclusão em prazer da autodescoberta. Ao final desse processo, você emerge não como alguém que foi abandonado, mas como alguém que aproveitou a ausência do ruído alheio para construir uma versão muito mais potente e centrada de si mesmo, tornando-se imune às oscilações do mundo. Quando alguém decide te ignorar, essa pessoa está, inconscientemente, entregando a você um mapa detalhado da própria estrutura psicológica. O tratamento de silêncio ou a indiferença proposital são manifestações de uma incapacidade de lidar com conflito de forma madura ou de uma necessidade de exercer controle através da ausência. No estoicismo,
Compreendemos que cada indivíduo age de acordo com as ferramentas mentais que possui. Se a ferramenta do outro é a exclusão, isso revela uma pobreza de virtude e uma fragilidade de caráter que ele tenta esconder atrás de um muro de frieza. Portanto, a rejeição não é um veredito sobre quem você é, mas uma exposição clara sobre quem o outro escolheu ser naquele momento da vida. Muitas vezes, a razão pela qual alguém te ignora reside no fato de que sua intensidade, sua verdade ou sua entrega foram pesadas demais para a estrutura emocional limitada dessa pessoa. Há pessoas que se sentem sufocadas pela transparência alheia porque não possuem o mesmo nível de autoconhecimento ou coragem para retribuir com a mesma moeda. Ignorar torna-se, então, um mecanismo de defesa, uma forma de fugir de uma conexão que exige profundidade e responsabilidade. Ao se retirar sem palavras, o outro admite, silenciosamente, que não possui os recursos internos necessários para sustentar o diálogo ou a relação. A sua luz pode ter sido desconfortável para quem está acostumado a viver nas sombras da superficialidade e da conveniência momentânea. A vida é feita de encontros e desencontros de ritmos emocionais, e o ato de ser ignorado geralmente marca o ponto onde a sua maturidade colide com a conveniência do outro. Para muitas pessoas, os relacionamentos e interações são descartáveis, regidos apenas pelo que é fácil ou prazeroso no agora. Quando surge um desafio ou quando a novidade perde o brilho, elas optam pelo caminho do menor esforço, o sumiço. Esse descompasso revela que, enquanto você buscava construir algo sólido com base na virtude e no respeito, o outro estava apenas navegando em águas rasas. Ver essa realidade é libertador, pois você entende que não perdeu uma conexão valiosa, apenas encerrou um ciclo com alguém que não tinha a musculatura emocional necessária para te acompanhar. A filosofia estoica nos convida a praticar a percepção objetiva, ou seja, ver os fatos exatamente como eles são, sem adicionar as camadas de sofrimento que nossos julgamentos costumam criar. Se alguém te ignorou, a verdade nua e crua é que essa pessoa não prioriza a sua presença nem respeita o seu tempo. Aceitar isso sem ornamentos, sem buscar desculpas como ele deve estar ocupado ou ela está passando por problemas, é o que traz a verdadeira paz. Ao encarar a realidade sem filtros, você deixa de ser refém de esperanças vãs e passa a respeitar os fatos. Essa aceitação não é amarga. É uma limpeza necessária que abre espaço para que você direcione sua energia para onde ela será, de fato, valorizada e honrada por quem possui integridade. A retirada mais potente é aquela que acontece sem o som de portas batendo ou o eco de gritos de revolta. Existe uma elegância quase mística em perceber que um ambiente ou uma relação não mais comportam a sua virtude. Com base nisso, simplesmente retirar-se. Sair de cena sem deixar recados, justificativas ou cartas de despedida comunica uma autossuficiência que nenhuma palavra poderia expressar. Ao agir assim, você demonstra que o seu tempo é precioso demais para ser gasto em explicações para quem já decidiu não ouvir. Essa saída silenciosa é o ápice do autocontrole, onde você escolhe preservar sua energia em vez de desperdiçá-la em um último esforço de ser compreendido por quem escolheu o mal-entendido como refúgio. Imagine que cada interação humana é um investimento de energia, uma moeda espiritual que você deposita no outro. Quando você insiste em alguém que te ignora, você está jogando seu ouro em um poço sem fundo, uma fonte seca que nunca devolverá o frescor da reciprocidade. A retirada estratégica é o ato de declarar falência desse investimento infrutífero e resgatar o que restou do seu capital emocional. Ao parar de enviar mensagens, de checar redes sociais ou de perguntar por notícias, você fecha as comportas por onde sua vitalidade estava escorrendo. Essa energia, uma vez recuperada, volta para o seu dono original, permitindo que você a utilize para regar o seu próprio jardim, fortalecendo seus projetos e sua paz de espírito. O ser humano é movido pelo hábito e pela expectativa de posse. Quando alguém te ignora, essa pessoa sente que tem o controle sobre o seu tempo e suas reações. Ela acredita que você estará lá, orbitando o silêncio dela como um satélite fiel. No entanto, quando você desaparece subitamente, sem aviso ou drama, o equilíbrio de poder muda drasticamente. O vácuo que você deixa não é apenas a falta de palavras, mas a ausência de uma validação que o outro recebia de graça. A sua partida gera um silêncio ensurdecedor que obriga o outro a notar o espaço vazio onde antes existia a sua dedicação. É nesse instante que a indiferença deles perde a força,
pois não há mais ninguém do outro lado para ser atingido por ela. Saber a hora de partir é uma das habilidades mais raras e valiosas que um praticante do estoicismo pode desenvolver. O momento exato de soltar as rédeas é quando o esforço para manter a conexão vem apenas de um lado, e a dignidade começa a ser sacrificada em nome da esperança. Se você já ofereceu o seu melhor, foi claro em suas intenções, em troca, recebeu apenas o vazio, o ciclo está encerrado. Soltar não é um ato de desistência, mas de discernimento. É reconhecer que você não pode guiar um cavalo que não quer andar ou navegar em um barco sem velas. Ao abrir as mãos e deixar que o destino leve o que não te pertence mais, você ganha a liberdade necessária para abraçar o que o futuro reserva para quem sabe se respeitar. Você já se deu conta de que o único castelo que ninguém pode invadir, saquear ou destruir é aquele que você constrói dentro da sua própria mente? Enquanto o mundo exterior é um terreno de incertezas e ventos inconstantes, existe um abrigo inabalável onde a opinião alheia perde a força e o silêncio do outro se torna apenas um ruído distante que não alcança os seus alicerces. Marco Aurélio, um imperador filósofo, compreendia que a verdadeira soberania não estava no domínio de vastas terras, mas no controle do próprio espírito. Ele chamava isso de cidadela interior. Um espaço sagrado de consciência onde você se retira para encontrar equilíbrio quando o mundo lá fora se mostra hostil ou indiferente. Construir essa fortaleza exige que você pare de colocar as chaves da sua felicidade nas mãos de terceiros. Quando alguém te ignora, essa pessoa só consegue te ferir se encontrar uma brecha na sua estrutura mental. Ao fortalecer seus princípios e valores, você cria paredes sólidas que filtram o que entra. O desprezo do outro bate nessas muralhas e cai por terra, sem jamais tocar o núcleo do seu ser. A autossuficiência estoica não é uma forma de isolamento frio, mas sim a percepção de que você possui em si mesmo todos os recursos necessários para viver uma vida plena. Se o seu bem-estar depende de um retorno positivo, de uma resposta rápida no celular ou da aprovação constante de um círculo social, você é um escravo das circunstâncias. O escudo contra o desprezo é forjado na fornalha da autonomia, onde você aprende a se bastar. Quando você se torna seu melhor aliado, a ausência do outro deixa de ser uma amputação emocional e passa a ser apenas uma mudança de cenário. Você descobre que, mesmo que o mundo inteiro se cale, a sua voz interior é firme o suficiente para te guiar e te sustentar com integridade. Vivemos em uma busca frenética por curtidas, visualizações e confirmações externas, mas o estoicismo nos ensina a olhar na direção oposta. A única aprovação que realmente possui peso ético é aquela que vem do seu próprio tribunal interno. Pergunte-se: eu agi com justiça? Eu mantive minha honra? Eu fui fiel aos meus princípios? Se a resposta for positiva, o silêncio de quem te ignora torna-se irrelevante. Encontrar essa validação interna significa que você não precisa mais performar para agradar ninguém. Você se torna o juiz de suas próprias ações. E quando o veredito interno é de paz, nenhum vácuo social tem o poder de desestabilizar a sua confiança ou diminuir a sua luz própria. O estágio final da construção dessa fortaleza é o rompimento definitivo das correntes que te ligam ao olhar do outro. Quando você para de se perguntar o que as pessoas estão pensando ou por que elas pararam de te notar, uma liberdade imensa preenche o seu peito. É o fim da dependência afetiva que te fazia prisioneiro da atenção alheia. Agora, você caminha pelo mundo com a leveza de quem sabe que sua dignidade não é um objeto de negociação. O olhar alheio pode até te encontrar, mas ele não te define mais. Com a cidadela concluída, você percebe que quem te ignorou não estava apenas te dando o silêncio, mas sim o espaço necessário para que você finalmente ocupasse o seu lugar de direito como governante da sua própria alma. O cérebro humano é programado para notar padrões, e acima de tudo, a quebra deles. Quando você estava sempre disponível, respondendo prontamente e buscando validação, você era um elemento previsível na paisagem emocional do outro. Ao desaparecer subitamente do radar, sem explicações ou despedidas dramáticas, você cria um vácuo de informação que a mente alheia sente uma necessidade compulsiva de preencher. O sumiço gera incômodo porque retira o conforto da certeza. Quem te ignorava agora se depara com a dúvida sobre onde você está, com quem está e, principalmente, porque você parou de se importar. O silêncio absoluto é uma interrogação que ecoa na mente de quem esperava que você fosse uma presença garantida e eterna.
A maioria das dinâmicas de indiferença sobrevive do alimento fornecido pela carência da vítima. Quem ignora sente-se em uma posição de superioridade enquanto percebe que o outro ainda está na reserva, aguardando uma migalha de atenção. Quando você quebra esse padrão e decide não reagir conforme o roteiro esperado, você retira o pedestal sob os pés do outro. A ausência de mensagens desesperadas, de indiretas em redes sociais ou de tentativas de aproximação sinaliza que a sua fonte de felicidade mudou de endereço. Essa mudança de comportamento é desconcertante. Ela sugere que você encontrou algo, ou alguém, mais interessante do que a espera inútil, o que fere o narcisismo de quem acreditava ter o controle total sobre o seu estado emocional. Existe uma transformação quase alquímica que ocorre quando você para de ser o alvo passivo do vácuo alheio e passa a ser o arquiteto do seu próprio isolamento. Ao adotar o silêncio estoico, você deixa de ser a pessoa rejeitada para se tornar uma figura envolta em mistério. O mistério é uma forma poderosa de magnetismo, pois convida a imaginação do outro a trabalhar em seu favor. Sem informações sobre sua vida, quem te ignorou começa a projetar cenários onde você está prosperando, sendo feliz, o mais doloroso para eles, esquecendo-se da existência deles. O mestre do mistério não precisa fazer nada além de permanecer calado. É o próprio silêncio que constrói uma narrativa de autossuficiência e renovação que atiça a curiosidade de quem antes te desprezava. A indiferença, quando usada como ferramenta de proteção e não de ataque, costuma produzir um efeito bumerangue. O indivíduo que decidiu te colocar no gelo muitas vezes o fez acreditando que você estaria sempre lá para quando ele decidisse voltar. Ao perceber que o bumerangue foi lançado, mas não encontrou ninguém no ponto de retorno, surge uma urgência súbita de retomar o contato para testar se ainda possui influência sobre você. No entanto, o praticante do estoicismo entende que esse interesse tardio não é, necessariamente, fruto de afeto, mas de uma curiosidade ferida. O efeito bumerangue serve como um teste final para a sua fortaleza. Você será capaz de manter a sua paz quando a curiosidade deles bater a sua porta, ou voltará a ser o satélite de quem não soube te valorizar no sol. A dor causada pela indiferença alheia funciona como uma energia bruta que, se não for canalizada, acaba por corroer quem a sente. No entanto, o sábio utiliza esse desconforto como um motor para a transformação pessoal. Em vez de gastar horas analisando por que o outro se afastou, essa energia é redirecionada para a construção de uma versão superior de si mesmo. Cada pontada de tristeza se torna um convite para mais um quilômetro de corrida, uma hora a mais de estudo ou um novo projeto profissional. A rejeição é, na verdade, um combustível de auto-octanagem que, quando colocado no tanque do autodesenvolvimento, acelera a sua evolução de forma que nenhum elogio ou conforto seria capaz de fazer. Você não apenas supera a dor, você a transforma em músculo e intelecto. O conceito estoico de amor fati nos desafia a não apenas tolerar o que nos acontece, mas a amar o destino em sua totalidade, incluindo as perdas e os vácuos sociais. Quando alguém te ignora, a prática consiste em olhar para o fato e dizer: isso é exatamente o que deveria ter acontecido para o meu crescimento. Aceitar o destino como ele se apresenta retira o peso da resistência interna que causa o sofrimento. Ao amar a realidade de ter sido deixado de lado, você entende que esse evento foi o filtro necessário para livrar seu caminho de influências que não vibravam na mesma frequência que a sua. A sombra da rejeição se dissipa quando você para de lutar contra os fatos e passa a abraçá-los como peças fundamentais do seu amadurecimento. Carregar mágoa é como beber veneno esperando que o outro morra. É um fardo que só pesa para quem o carrega. A limpeza emocional exige que você processe a raiva e o ressentimento sem se tornar refém desses sentimentos. O silêncio que você recebeu não deve ser devolvido com ódio, mas com uma indiferença benevolente. Limpar esses resíduos significa perdoar o outro, não porque ele mereça o perdão, mas porque você merece a paz. Quando o coração está limpo de mágoas, você recupera a leveza para caminhar sem olhar para trás. A ausência de resposta do outro deixa de ser um insulto pessoal e passa a ser apenas um ruído de fundo que não tem mais poder de turvar a clareza das suas águas internas. Muitas vezes, a sombra da rejeição nos empurra para uma solidão que tememos, mas é justamente nesse isolamento que as virtudes mais nobres florescem. A solidão produtiva é o estado onde você aprende a desfrutar da sua própria companhia, sem a necessidade de ruídos externos ou validações digitais. É um momento de revisar seus valores,
ler os grandes clássicos da filosofia e fortalecer sua cidadela interior. Na ausência do outro, você descobre que nunca esteve verdadeiramente sozinho, pois sua consciência é uma companhia vasta e rica. Essa virtude cultivada no silêncio torna você uma pessoa inabalável. Quem aprende a florescer na solidão jamais será escravo da presença de ninguém, pois encontrou o tesouro da autossuficiência no meio do deserto emocional. O afeto que você antes despejava na direção de quem te ignora é uma energia potente que agora retornou para suas mãos. A filosofia estoica nos ensina que essa força não deve ser desperdiçada em lamentos, mas sim canalizada para a criação de algo tangível. Reinvestir em si mesmo significa retomar aquele hobby esquecido, aprender uma nova língua ou dedicar-se com afinco a uma meta profissional que estava engavetada. Ao transformar o seu querer em fazer, você retira o outro do pedestal de centro da sua vida e coloca seus próprios objetivos no lugar. Esse movimento não é apenas uma distração, mas um ato de justiça pessoal, onde você decide que o seu progresso é mais importante do que qualquer ausência alheia. O isolamento forçado pela indiferença do outro é, na verdade, uma academia para o espírito. É na ausência do conforto das respostas rápidas e do carinho constante que a sua musculatura mental é testada e fortalecida. Cada vez que você sente o impulso de procurar por notícias e escolhe, deliberadamente, focar em uma tarefa difícil, você está realizando uma repetição de autocontrole. Com o tempo, essa disciplina torna-se um hábito inabalável. Você desenvolve uma resistência emocional que te permite navegar por crises futuras com muito mais serenidade. O silêncio que antes parecia um castigo torna-se o solo firme onde a sua resiliência cria raízes profundas, transformando a fragilidade da carência na solidez de um caráter forjado na solitude. Muitas vezes, buscamos desesperadamente no outro uma validação ou uma companhia que nós mesmos ainda não somos capazes de nos dar. A mudança de foco exige que você se torne o objeto da sua própria admiração. Em vez de procurar por alguém que te valorize, trabalhe para ser alguém que você mesmo respeite profundamente. Cultive a sabedoria, a coragem e a temperança no seu dia a dia. Ao se tornar uma pessoa íntegra, culta e emocionalmente estável, você percebe que a necessidade de atenção externa diminui drasticamente. Quando você habita um corpo e uma mente de que se orgulha, a ignorância alheia deixa de ser uma ameaça e passa a ser apenas uma questão de escolha do outro, que não afeta a sua autopercepção. Existe uma beleza singular e poderosa em florescer por conta própria, sem a necessidade de aplausos ou de registros em redes sociais para provar que você está bem. O brilho que emana de alguém que encontrou seu propósito e sua paz no silêncio é magnético e autêntico. Florescer sem plateia significa que sua evolução é genuína, motivada por valores internos, e não por uma tentativa de fazer ciúmes ou provar algo a quem te deixou. Quando você finalmente para de olhar para trás para ver se eles estão observando, você atinge o estado de fluxo onde a vida acontece com plenitude. Você se torna o protagonista da sua própria existência, e o mundo, inevitavelmente, nota a força de quem não precisa de ninguém para ser completo. A verdadeira liberdade não consiste em fazer o que se quer, mas em não ser obrigado a reagir ao que o mundo joga em sua direção. Quando alguém te ignora, existe uma provocação implícita, um teste de resistência para ver até onde vai a sua carência. Ao escolher a não reação, você quebra a algema que te prendia à expectativa do outro. Você não deve uma resposta ao vácuo, nem uma explicação ao desprezo. Essa autonomia de decidir permanecer em silêncio diante da ausência alheia é o ápice da soberania pessoal. Você descobre que o poder do outro sobre você termina exatamente onde começa a sua decisão de não se importar, transformando o que seria uma ofensa em um evento sem qualquer peso ou significado na sua realidade. Não se trata de uma superioridade arrogante, mas de uma elevação de espírito que se recusa a descer ao nível dos jogos mentais. A neutralidade emocional é a capacidade de observar a tentativa de exclusão do outro sem permitir que ela altere o batimento do seu coração ou a paz do seu pensamento. Enquanto a maioria das pessoas se perde em ciclo de raiva ou tristeza, o indivíduo que pratica a não reação mantém um semblante sereno. Essa postura prova que o seu centro de gravidade está dentro de você, e não nas mãos de quem decide te dar ou negar atenção. A sua paz torna-se inegociável, e a indiferença alheia, em vez de te ferir, apenas confirma que você é o único senhor dos seus sentimentos.
Sêneca nos advertia constantemente sobre a brevidade da vida e a tolice de desperdiçar nossos parcos dias com preocupações inúteis. Gastar tempo reagindo ao silêncio de alguém medíocre, ou seja, alguém que usa o vácuo como arma, é um pecado contra a sua própria existência. A não reação é uma aplicação prática dessa sabedoria. É decidir que o seu tempo é valioso demais para ser gasto em reflexões sobre quem não tem a grandeza de te responder. Ao ignorar a ignorância, você economiza horas de angústia e preserva sua energia para o que é nobre, belo e produtivo. A vida é curta demais para que você se torne o eco da má vontade alheia, e a neutralidade é o filtro que protege seus dias da toxicidade da irrelevância. O impulso de buscar respostas é a última corda que te liga ao abismo da dependência. É aquela voz insistente que diz: eu só preciso saber o porquê. No entanto, a filosofia estoica nos ensina que a resposta já foi dada pelo próprio comportamento do outro. Se ele não responde, o silêncio é a resposta. Controlar esse ímpeto de interrogar a ausência é o teste final de temperança. Ao sufocar a curiosidade ansiosa e substituir a pergunta pela aceitação, você retoma as rédeas da sua mente. Você não precisa de um fechamento vindo de fora para encerrar um capítulo. O fechamento é um ato interno de vontade. No momento em que você para de buscar o porquê, você se cura, pois entende que a única resposta que importa é a sua própria decisão de seguir em frente com dignidade. Após um longo período de silêncio, é comum que a pessoa reapareça com interações superficiais. Uma curtida em uma foto antiga, uma mensagem vaga de oi, sumido ou um comentário sem profundidade. No estoicismo, aprendemos a não confundir movimento com progresso. Essas migalhas de atenção são tentativas de testar se a porta ainda está destrancada e se você ainda orbita à vontade deles. Reconhecer essas migalhas pelo que elas são, e não pelo que você gostaria que fossem, é essencial. Elas não são um pedido de perdão ou uma mudança de caráter. São apenas sondagens de um ego que sentiu a falta da validação que você costumava fornecer de graça e agora busca reativar esse suprimento sem oferecer nada em troca. A sua paz é uma propriedade privada, e você é o único porteiro autorizado a decidir quem atravessa o limiar da sua tranquilidade. Quando alguém tenta retornar após ter te tratado com indiferença, você não tem a obrigação ética de recebê-lo de braços abertos. Manter a porta trancada por dentro significa que o acesso à sua vida agora exige um nível de virtude e respeito que essa pessoa já provou não possuir. Não se trata de rancor, mas de autoproteção e justiça. Se a pessoa saiu por livre e espontânea vontade através do silêncio, ela perdeu o direito à hospitalidade do seu tempo. Trancar a porta é um ato de respeito ao novo eu que você construiu durante a ausência do outro, garantindo que o caos antigo não contamine sua ordem atual. Se este ensinamento transformou a sua visão sobre o silêncio e te deu a força necessária para seguir em frente com dignidade, não guarde essa sabedoria apenas para você. O seu caminho rumo à maestria pessoal está apenas começando, e eu quero estar ao seu lado em cada novo passo dessa jornada. Para selar o seu compromisso com a sua própria evolução, deixe o seu gostei agora mesmo. Esse pequeno gesto sinaliza ao mundo que você escolheu o autorrespeito acima da carência. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações para garantir que as próximas lições de resiliência cheguem até você antes que o ruído do mundo tente te desviar. Se este roteiro trouxe clareza para o seu momento atual, você pode retribuir clicando no botão Valeu ou tornando-se um membro da nossa comunidade. Seu apoio é o que sustenta a criação de conteúdos profundos e ajuda a manter acesa a chama da filosofia estoica para todos que buscam a paz.